Boa noite. Hoje eu, a Amanda e a Gabriela, a gente vai apresentar um trabalho sobre citocininas. Mas o que é citocininas? Citocinina é um hormônio vegetal responsável pela divisão celular e pelo desenvolvimento da planta como um todo. E onde ele é produzido? Ele é produzido nos meristemas das raízes, folhas e frutos jovens, além de sementes em desenvolvimento. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre o transporte desse hormônio, né? O hormônio, da citocinina, o transporte é feito principalmente pelo xilema, e a gente tem no desenho xilema como é o transporte, né? E é principalmente feito pelo xilema, retraslocamento é realizado pelo floema. As citocininas podem estimular ou inibir uma variedade de processos fisiológicos, bioquímicos e de desenvolvimento das plantas. A citocinina, ela é responsável por alguns processos fisiológicos na planta, né? O primeiro é a dominância apical. Depois vem a mobilização de nutrientes. Tem a senescência foliar, a formação e a atividade dos meristemas apicais e cauliculares, o desenvolvimento floral, a quebra de dormência em gemas e a germinação de sementes, aumento da longevidade de tecidos e órgãos. Na divisão celular, o desenvolvimento vegetal Na divisão celular e desenvolvimento vegetal, as células recém-formadas normalmente expandem e se diferenciam para assumir sua função. Quase todos os tipos de células vegetais que conservam o núcleo na maturidade apresentam a capacidade de se dividir. Essa propriedade entra em funcionamento durante certos processos, como cicatrização de lesões e a abscisão foliar. Células vegetais diferenciadas podem retomar a divisão, mas sempre com sinal hormonal. Embora tenha sido descoberta como fatores da divisão celular, as citocininas podem também estimular ou inibir uma variedade de processos fisiológicos bioquímicos de desenvolvimento das plantas. A dominância apical ela é o controle que a gema apical exerce sobre as gemas laterais, e isso inibe o crescimento. Os principais aspectos desse processo são a inibição completa ou parcial das gemas laterais pelo ápice, a supressão de ramos por outro dominante, a influência do ápice no desenvolvimento e posicionamento de folhas, ramos laterais e outros órgãos, e a influência do ápice no transporte de nutrientes e da diferenciação celular no eixo caulinar ou radicular. Para a gente falar sobre a ação das citocininas no processo de dominância apical, a gente precisa falar também sobre as alcinas. As alcinas, elas agem na manutenção da dominância apical. Então, elas são transportadas de forma polar a partir da gema apical, que suprime o crescimento das gemas axilares. Já as citocininas, elas agem na quebra da dominância apical e elas estimulam a atividade de divisão celular e do brotamento, quando elas são aplicadas diretamente nas gemas axilares das espécies. Assim, as mutantes que superexpressam a citocinina, elas tendem a ser muito ramificadas. E as citocininas, elas regulam o crescimento de caules e raízes, e quando elas são aplicadas, elas inibem esse processo, né, do alongamento do caule e da raiz. E isso está ligado com a interação que elas têm com o hormônio alcina. Algumas plantas, elas fazem a superprodução de citocininas, e elas exibem um caráter específico, como, por exemplo, os seus meristemas apicais das partes aéreas, eles têm mais folhas do que as plantas comuns. As folhas também, elas possuem um alto nível de clorofila e são muito mais verdes. Há um retardo na senescência foliar. Elas têm dominância apical muito reduzida. Elas são geralmente atrofiadas, com entrenós muito curtos. Tem enraizamento de estacas caulinares, assim como a taxa de crescimento de raiz. E os seus caules adventícios, eles também podem ser formados, né, a partir de nervuras foliares e pecíolos não lesionados. As citocininas envolvidas no atraso da senescência, elas podem ser transportadas para a folha partindo das raízes, através do xilema, juntamente com a corrente transpiratória. E os níveis de citocinina, eles são diretamente proporcionais aos níveis de nutrientes aos quais as plantas estão expostas.
Por exemplo, a aplicação de nitrato em plantas de milho deficientes em nitrogênio promove um rápido aumento nos níveis de citocinina nas raízes, e elas são mobilizadas para a parte aérea via xilema. A citocinina ela também responde à aplicação de fosfato e sulfato. Agora, falando um pouquinho da regulação hormonal da germinação, a gente consegue ver que é nas sementes que estão toda a energia, né, e os recursos necessários para o embrião se desenvolver ali inicialmente. Até ele estar apto a desenvolver raízes e as folhas primárias, né? E após esse período, né, das plantas recém-germinadas, elas vão se tornar autotróficas, que elas vão conseguir, elas produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. E aí elas se tornam dependentes de energia e dos recursos, né, que existem no ambiente, né, no caso no solo, para dar continuidade no seu crescimento e desenvolvimento. Não só no solo, mas num conjunto geral. E para que a semente, né, ela tenha essa ativação, ela precisa entrar em contato com a água, né? O tegumento ele precisa ficar embebido, porque aí o embrião ele desperta e faz com que o ácido abscísico que mantenha a semente dormente dentro do fruto, ele seja degradado. Aí dessa forma a semente ela consegue se desenvolver e brotar. A gente também consegue perceber o aumento dos níveis de giberelina que vão promover a germinação pela ativação das enzimas que vão ser responsáveis pela quebra de açúcar e vão nutrir, né, a plântula. Daí, nesse momento, a gente consegue ver que ocorre uma ação coordenada por dois hormônios, né? Eles estão em conjunto, que no caso é a giberelina e a auxina. Aí, resumindo, a citocinina, ela colabora, né, para a divisão celular. A giberelina, ela vai promover o alongamento do hipocólito. E a auxina, junto com a giberelina, ela vai promover aí o desenvolvimento da raiz primária da plântula. Dá para ter uma noção do quão é importante os hormônios no desenvolvimento da planta, que são esses hormônios, como é o caso, né, das auxinas, das citocininas, que eles vão interagir em vários processos, eles não são focados em apenas uma parte específica, como é o caso, né, da divisão celular, a dominância apical, a senescência e vários outros, que é o caso na dominância apical, que as auxinas elas vão inibir a síntese de citocinina, né, nas gemas laterais, e a expansão dos cotiledones, ele é estimulado, né, pela citocinina, e aí ele vai ser auxiliado ao aumento na extensibilidade mecânica da parede celular. Mas também vale lembrar que nem a auxina e nem a giberelina vai promover essa expansão aí dos cotiledones. A condição nutricional da planta, ela regula os níveis de citocinina e ela, junto aí à auxina, elas determinam, né, a taxa de crescimento das raízes e das partes aéreas. Os níveis mais altos de citocinina, eles vão promover o crescimento da parte aérea de modo oposto. E os níveis altos de auxina, eles vão promover o crescimento da raiz. E a gente entende disso que em níveis nutricionais baixos, os níveis de citocinina, eles são reduzidos e eles vão resultar na estimulação do crescimento da raiz, o que vai permitir que a planta ela possa adquirir, né, ou buscar formas mais eficientes os nutrientes que estão limitantes ali no solo. E aí com isso a gente vê que os solos com boas condições, né, de nutrientes, eles favorecem os níveis altos de crescimento da parte aérea, né, devido ao aumento dos níveis de citocinina. Fazendo então a capacidade fotossintética da planta.
Esses e outros fatores, né, hormonais e nutricionais, eles são muitas vezes passados percebidos, mas ele tem uma função fundamental, importante aí no desenvolvimento vegetal. E por isso, né, a importância do conhecimento e do entendimento desse ciclo, né, para melhorar a produtividade e a lucratividade das lavouras. Bom, essas foram as nossas referências e obrigada.